sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que está sendo gravado neste dia 14 de junho de 2026, e claro que o tema não poderia ser outro, além da vitória alemã sobre Curaçao na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026, estreia inclusive de Curaçao em Copas do Mundo como um todo. É uma seleção que está em sua primeira participação, talvez a seleção mais carismática de todo esse torneio, com 48 países. Teve pela frente a seleção da Alemanha, e olha só, o placar final foi de Alemanha 7, Curaçao 1. Acho que eu não preciso dizer quando foi a última vez que a Alemanha produziu esse placar em um jogo de Copa do Mundo. E para me ajudar a repassar pelos principais momentos, pelos principais destaques dessa partida que aconteceu em Houston, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Olá, Xará. Olá, amigos e ouvintes do nosso Chucrute FC. É um podcast mais do que especial, né? A gente pôde acompanhar agora há pouquinho a vitória da seleção alemã. É um jogo, acho que, muito dentro do prognóstico, né, que a gente poderia prever antes da Copa do Mundo. Um jogo sem muitos sustos, mas eu acho que também foi importante para a gente entender também, principalmente, eu acho que para Florian Wirtz e Jamal Musiala, que nível eles podem entregar para a Copa. Eu acho que foi um bom insight, assim, em termos físicos. Eu acho que eles, começando a esquentar suas turbinas, podem fazer com que a seleção alemã cresça durante o torneio. Exatamente, esse é um dos pontos que a gente vai passar ao longo desse episódio do Chucrute, torcendo desde já para que a substituição do Musiala tenha sido só uma precaução mesmo, não tenha sido nada demais naquela falta, naquele choque que ele sofreu contra um jogador de Curaçao. Enfim, antes da gente entrar nos temas de fato desse episódio do Chucrute FC, quero deixar aqueles agradecimentos aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que já também estão com tudo na sua cobertura de Copa do Mundo, trazendo sempre informações, curiosidades e ajudando o Chucrute FC a produzir esse conteúdo sobre a seleção da Alemanha. E bom, Xará, vamos começar o nosso debate, vamos começar de vez esse nosso episódio do Chucrute. Podemos passar, acho que de início, por alguns destaques individuais da partida. Você já mencionou os nomes de Musiala e Wirtz, e acho que eles aproveitaram bem essa oportunidade. Claro, é importante sempre ressaltar, a diferença técnica e individual entre as duas equipes era gigantesca, mas acho que eles dois fizeram o que deles se esperava diante de um rival inferior. Produziram lances de perigo, usaram e abusaram da qualidade técnica que eles têm à disposição no drible, no passe curto, nessa combinação que eles já demonstraram tão bem com a seleção da Alemanha, e foram peças muito importantes para a Alemanha conseguir produzir num bom nível ofensivamente. A gente vai passar por algumas questões defensivas mais à frente, mas acho que esses dois caras, Wirtz e Musiala, corresponderam bem à expectativa nessa estreia. E além disso, acho que vale mencionar os nomes de Felix Mecha e Denis Undav. Mecha com um ótimo primeiro tempo, sendo importante para a Alemanha recuperar bolas no campo de ataque, cumprir aquela proposta de pressionar o adversário assim que a Alemanha perde a posse de bola, e também importante o Mecha nessa chegada à grande área, né? Fazendo aquele, digamos, papel de Goretzka, do volante que se aproxima da área para finalizar, para ajudar na conclusão dos lances. Assim, o Mecha fez o gol que abriu o placar, numa linda finalização, e ele também sofreu um pênalti já na reta final do primeiro tempo, que resultou no terceiro gol da Alemanha. E o Denis Undav saiu do banco de reservas ao longo do segundo tempo, e foi tempo suficiente para fazer um gol e dar 2 assistências. Jogador do Stuttgart trazendo impacto imediato, saindo do banco de reservas. Bom, já me alonguei aqui, Xará, mas acho que esses 4 nomes para mim foram os grandes destaques individuais da Alemanha ao longo dessa goleada de 7-1 contra a Curaçao. Eu sigo também nessa linha, mas eu também gostaria de fazer uma ressalva importante neste jogo, que foi a Borussia Deutschland, por que não? Com, pelo menos no primeiro tempo, um protagonismo fora do comum de Felix Mecha e Nico Schlotterbeck. A gente viu muitos destaques individuais que você citou,
Mas assim, acho que teve algumas jogadas, principalmente que a gente viu no time do Kovac, que apareceram com bastante frequência. E origina, por exemplo, o segundo gol depois de um escanteio cobrado pelo Nene Brown. É, E também eu acho que o Félix Emmett, eu acho que ressalta esse momento que a gente destacou no programa passado, que eu acho que a gente meio que quase que adivinhou, premeditou o que poderia acontecer e fomos muito felizes naquela análise, eu enxergo, sabe? O Emmett foi o cara que acho que deu um complemento muito bem ali com o Pavlovic no meio-campo. O Pavlovic parecendo um pouco menos para pisar na área, uma coisa até que ele gosta bastante, mas se doando mais em prol do coletivo. É, e o Imetia, sendo esse cara mais livre, mais solto, e a passada larga dele ajuda muito, impressiona, até pelo 1,90 m de altura. E contribuiu, logicamente, com o gol, mas também com outras jogadas em associações, né? O Virtus caindo bastante mais aberto, caindo bastante por dentro, com essa estrutura que o Nagelsmann montou hoje, com esse 3-3-4, né? Se a gente fosse tentar enumerar, porque fixava o Kimmich e os dois zagueiros, o Nene Brown vinha por dentro, quem abria o campo eram os pontas, né? O Sané, que foi o pior jogador da seleção, e o Wirtz pelo outro lado. Então, e também na questão da bola parada, nessa questão do Borussia Deutschland aí, é uma expressão que eu acabei pegando aqui do Stefan Döring, que é um repórter da Alemanha, do jornal Vaz, né, que é da região lá da Renânia. Então, as bolas paradas, os escanteios, o Nene Brown sempre batendo, visando o segundo pau e tentando procurar o Schlotterbeck. E, por ironia do destino, quando ele trocou o segundo pau pelo meio da área ou pelo primeiro pau, ali naquele intervalinho, saiu o segundo gol do Schlotterbeck. Pois é, foram lances até próximos uns dos outros, né? O Schlotterbeck teve duas chances de cabecear a bola ali no primeiro tempo, essas duas primeiras foram para fora, e aí na terceira houve essa mudança que o Xará mencionou, o Schlotterbeck atacou a primeira trave e aí conseguiu finalizar para as redes, mas mostrou uma força da Alemanha, essa bola parada, aproveitando a estatura do Nico Schlotterbeck. Agora, para além dos destaques positivos, né, que a gente já mencionou aqui, acho que é importante passar por um ponto que acho que nitidamente ficou abaixo na Alemanha, um nome que, em meio à grande produção ofensiva do time comandado pelo Julian Nagelsmann, acabou nitidamente destoando, que é o do Leroy Sané, né, Xará? Ele claramente estava um nível abaixo dos companheiros de ataque nessa partida, às vezes errando alguns passes, alguns toques que interrompiam sequências de ataque da Alemanha. Perdeu uma chance clara de gol ali no segundo tempo, quando ficou cara a cara com o goleiro de Curaçao. E é uma situação que levanta uma preocupação para o time da Alemanha, porque se a gente pensar em jogadores que ocupam o lado direito do ataque, que podem fazer a ponta direita, que é a função do Sané atualmente, você tem o Jamie Levin no banco de reservas, e no mais, se o Nagelsmann colocar um outro jogador por ali, vai ser mais num toque de improviso do que usando um jogador realmente daquela função. O Lennart Haus seria o cara para se titular nesse lado do campo, no setor direito do ataque da Alemanha, mas acabou se lesionando, foi cortado. O Sané ganhou espaço diante dessa emergência, diante dessa infelicidade que aconteceu com o Lennart Haus. Agora, se o Sané acabar perdendo a posição, difícil saber o que o Julian Nagelsmann vai fazer, difícil saber quem ele vai colocar naquele setor. O certo é que o Sané novamente levanta dúvidas sobre sua capacidade de seguir no time titular da Alemanha. Com certeza, né? Eu acho que o último amistoso principalmente deixou outras impressões, né? Eu até havia comentado como ele havia jogado bem no jogo passado contra os Estados Unidos, mas novamente a gente viu o Sané sendo o Sané de outros tempos, né? O Sané disperso, o Sané até chega ao ponto de ser descompromissado, desleixado, né? A gente comentou em off, né, durante a partida que teve um lance onde ele dá um passe de calcanhar completamente nada a ver No na, campo de na região defesa.
no campo de defesa, o jogo estava 1-1, estava um momento onde a Alemanha estava um pouco assustada, né? Porque o Curaçao chegou a empatar o jogo e começou a ter confiança. Então são pequenos lances, e sem contar, eu acho que no segundo tempo também outro lance ridículo, que ele não domina, ele tá conduzindo a bola e do nada a bola escapa do pé dele, e a gente sabe que ele tem condições de dominar aquela bola perfeitamente. Então são situações assim que denotam um jogador que sabe da responsabilidade que tem, e ao mesmo tempo não consegue atender às expectativas, e sabe da pressão que tem, até porque ele veio talvez para ser o número 2 de um jogador que estava sendo quase que uma unanimidade. Ou, enfim, ganhando bastante espaço, né, que era o Lennart Kahl nessa posição. E em relação ao que fazer com o problema, entre aspas, Sané, eu acredito que, assim, acho que o jogo do Undav, novamente, cara, não dá pro Nagelsmann ficar colocando coisas menores que o campo é acima da coerência, sabe? Eu acho que, novamente, o Denis Undav precisou de 20 minutos para dar 2 assistências e marcar um gol. Isso aí é uma coisa que a Alemanha não tem em um camisa 9 há muito tempo, né? A transmissão da Casa TV citou o Miroslav Klose. Então a gente não tem um atacante tão terminal assim na seleção há muito tempo. Todos os outros que foram tentados antes dele, eu não enxergava a qualidade e a frieza enfim, na hora de definir as jogadas e ser tão, é, não contributivo esse não termo, mas assim, contribui tanto com, com o jogo coletivo como um Dav consegue. Então, acho que, assim, pro jogo do Equador, perdão, da Costa do Marfim, que é o próximo no dia 20, na minha cabeça eu acho que é Undav, Havertz, Wirtz e, e Musiala, caso ele reúna condições de jogo. Mas assim, eu também vou entender caso ele venha com uma alternativa como o Leveling, até para tentar ganhar um pouco mais de pressão na bola, porque eu acho que os próximos jogos testarão um pouco mais do comportamento defensivo, que acho que é uma coisa que a Alemanha pode melhorar, porque embora o time esteja muito junto, quando o adversário consegue rapidamente girar essa bola e colocar as situações de 1 para 1 entre os defensores, a gente percebe que há uma lentidão nessas coberturas. A Alemanha não tem esse problema de hoje, de ontem, de semana passada, já são de anos e de ciclos de Copa. A gente viu que o Curaçao soube, em alguns momentos, apesar da sua fragilidade, explorar bem as costas de Schlotterbeck e Jonathan Tah. Então eu acredito que acho que o segredo para os próximos jogos, até vislumbrando no futuro, seja essa situação de você ter jogadores na frente que consigam contribuir de forma mais efetiva no jogo sem a bola. E acho que aí você já dá um gancho bom, Xará, pra gente entrar no assunto defensivo, na parte defensiva da Alemanha nessa partida. Você mencionou essas falhas, né, de marcação. O Curaçao em alguns momentos conseguiu aproveitar algumas recuperações de bola para atacar em velocidade, explorar o espaço nas costas da defesa alemã. E acho que vale mencionar também como um ponto de atenção algumas falhas que Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck acabaram cometendo, falhas que a gente não deveria esperar e que não deveriam acontecer dado o contexto de diferença técnica entre Alemanha e Curaçao. O Jonathan Tah perdeu uma bola na região do meio-campo ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0 ou 1-1, não me recordo bem, gerando uma possibilidade de ataque perigoso para Curaçao. O próprio Tah foi batido em mais 1 ou 2 lances na disputa de 1 contra 1 diante do atacante de Curaçao, que também levou algum perigo para a equipe da Alemanha. E no lance do gol de Curaçao, o Nico Schlotterbeck acho que deveria ter feito coisa melhor ao tentar tirar a bola da área. Ele até consegue inicialmente fazer o desarme no jogador de Curaçao, mas não consegue afastar o perigo de vez, não consegue mandar a bola para longe, ela continua ali dentro da grande área da Alemanha, até chegar à conclusão que foi desviada no Kimmich e acabou superando o Manuel Neuer. Então, apesar da Alemanha ter controlado o jogo na maior parte do tempo, apesar da Alemanha ter atacado muito mais,
esses momentos em que Curaçao conseguiu escapar da pressão pós-perda da Alemanha e aproveitar o espaço nas costas dos zagueiros alemães preocupa um pouco para a sequência da competição, e alguns errinhos individuais de Thay e Schlotterbeck também precisam ser revistos para que não se repitam daqui em diante, porque contra adversários de maior qualidade eles podem custar mais caro. Com certeza, né? Eu vejo até esse problema até cíclico, porque aí é uma questão também de característica, de modelo, uma característica de jogadores que você tem à disposição. Eu acho que assim, enquanto você não tiver jogadores que tenham essa vocação, tenham esse desejo de voltar a correr para trás ou atacar a bola quando não a tem, eu acho que sempre vai acabar respingando nessas situações, sabe? De deixar os jogadores expostos. Eu acho que isso é algo mais coletivo do que meramente que o Schlotterbeck ou tá vão ter que melhorar enquanto unidade, enquanto individual, porque são características até de biotipo. São jogadores muito altos, principalmente o Tá, até um pouco mais alto do que o Schlott, e também, logicamente, um pouco mais parrudo, né, fisicamente. Então, acho que eu sempre vou ver essa questão nessa questão da característica, na característica dos jogadores de frente, porque se o time não morder, lá atrás a situação vai ficar um pouco difícil. E acredito também que a Alemanha tem, ao longo ao longo da sua trajetória, tentado melhorar essa situação, de evitar, né? A gente viu hoje um time, na maior parte do tempo, muito junto, apesar desses erros eventuais, né? Eu acho que eles só aconteceram também, para dizer que a gente não só está metendo malho, a partir do momento em que o jogo ali se assentou, a Alemanha sabia que era melhor que o Curaçao e deu um pouco de campo ali. Foi um pequeno um deslize, um relance de desatenção que originou essas jogadas. Então acho que até apesar desses problemas, no geral foi um jogo bom. Sim, sim, sem dúvidas. Eu levantei esse ponto mais crítico assim do aspecto sem bola da Alemanha, mas na maior parte do jogo a Alemanha teve total controle das ações, total controle do que acontecia dentro de campo. Agora a gente teve aqueles 15 minutos de grande entretenimento, né? Que até retomando algo que a gente conversou no off durante a partida, lembrou o que aconteceu lá em 2022 no Alemanha e Costa Rica. Teve um determinado momento lá na Copa do Mundo do Catar que no grupo que tinha Alemanha e Espanha, quem estava avançando para as oitavas de final era Costa Rica e Japão. Em determinado momento, a Alemanha chegou a estar perdendo para os costarriquenhos. A Alemanha conseguiu virar naquela partida, mas aqueles momentos, aqueles minutos de eliminação alemã e espanhola simultânea foram inesquecíveis. Da mesma forma, esses 15 minutos de empate de Curaçao foram... A gente dava para notar que no estádio a energia estava diferente. E Curaçao, naquele período, até ameaçou levar mais perigo à meta do Manuel Neuer, ameaçou dar mais alguns sustos, mas depois que passou esse momento, né, depois que passou esse susto, que a Alemanha colocou as coisas em ordem, colocou a bola no chão, aí voltou a ser aquele time produtivo no ataque, que conseguia converter suas oportunidades, e rapidamente a vitória acabou se transformando em goleada. Agora, não deixa de ser um capítulo marcante para essa Copa, né, Xará? Esse momento em que Curaçao marcou o seu primeiro gol na história das Copas contra Manuel Neuer, um dos maiores goleiros da história do futebol, e deu alguns momentos ali de entretenimento para o pessoal que estava no estádio em Houston e também acompanhando em todo mundo essa partida. Sim, sim, tem também um pouco de Bundesliga em todo o contexto do lance, né? O início da jogada e quem provoca as falhas do Schlotterbeck é um desmarque do Jürgen Locadia, né? Que eu já citei na semana passada, que jogou no Hoffenheim, jogou no Bochum. Ele tenta dominar a bola e a bola bate nele, bate no Schlotterbeck e acaba sobrando pro Comenece, se eu não me engano o nome do jogador.
do Curaçao, que acabou marcando o gol. Então, eu acho que é por isso que a Copa é o que é e vale as coisas, sabe? É, eu acompanhei o Catar e Suíça, e até até um pouquinho, torcendo um pouquinho para a Suíça, porque eu vim de uma aula de alemão mais cedo com a minha professora ansiosa, porque ela é suíça, de família e tal. Aí, mas quando o Catar vai lá e encontra um jogo morto, naquela totalidade ali já, a Suíça controlando bem o jogo, o Catar vai lá, encontra um cruzamento e sai o gol do lateral. Aí, pô, caraca, cara, não tem como você não simpatizar com essa situação toda. Eu acho que, tipo, é por isso que a Copa é o que é. Ontem eu fiquei torcendo bastante pelo Haiti, também marcar o golzinho dele, sabe? Porque mereceu, jogou bem contra a Escócia. Enfim, acho que essa é que faz a graça do Mundial ser o que é, apesar de contextos às vezes um pouco desfavoráveis, né, com torcedores e árbitros, enfim, sendo proibidos de poderem entrar no país e tudo mais. Eu acho que esses momentos compensam um pouco essas pequenas frustrações que o torneio nos dá. E realmente a gente comentou essa história da Costa Rica em 22, né? Eu acho que, tipo, acho que assim, todo mundo que acompanha a Alemanha já pelo menos de 2018 para cá, acho que ficou um pouco disso na cabeça, né? De quão esse time jovem poderia sentir o impacto de um gol. Porque apesar de muito talento, são jogadores jovens e ainda precisando um pouco de experiência num torneio como esse, sabe? A gente viu que em 2024, na Eurocopa, eles mostraram resistência, né? A Espanha, numa semifinal, saiu na frente, a Alemanha foi buscar e poderia também ter vencido o jogo. E esses garotos mostraram fibra, mostraram que são capazes de voltar num momento difícil, sabe? Eu acho que hoje foi um pouco disso também. A tensão se encaixou ali no ar, mas eles conseguiram, com o tempo passando, lidar melhor com essa situação, conseguir aplicar soluções que eram, não diria nem que eram, mas que o jogo já estava mostrando ali que a fórmula que a Alemanha estava conduzindo a partida era coerente, era a correta, sabe? Então eu acredito que eles foram muito felizes e muito capazes e fizeram uma boa remontada, por assim dizer, ali durante o jogo no contexto que se apresentou. É, eu confesso que eu já tô ansioso já para ver o jogo contra a Costa do Marfim na semana que vem. Porque é isso, acho que é a Copa do Mundo, galera. É isso. É, sem dúvida. Naquele Alemanha e Costa Rica que a gente viu em 2022, foram 3 minutos que a Costa Rica liderou o placar. Foi um momento bem marcante, mas que durou bem menos do que esse 1-1 entre Alemanha e Curaçao nesse domingo, que durou ali uns 15 minutos até a Alemanha se recolocar à frente no placar. Mas foram 2 momentos marcantes da história recente da Alemanha em Copas do Mundo, marcantes pelo lado negativo, porque foram momentos de instabilidade da equipe alemã. Nesse domingo, a equipe se recuperou bem, apesar de, como você falou, né, Xará, ter muita gente inexperiente nesse elenco. Esse time da Alemanha tem muita gente que está aí fazendo sua estreia em Copa do Mundo, e é importante ter um adversário como o Curaçao, um adversário de nível menor para ter a sua estreia, para tirar um pouco da pressão e da ansiedade e buscar evolução para os próximos jogos. E completando o que você falou sobre como é legal, né, ver essas histórias como a de Curaçao, ao longo de toda a semana a gente viu o encantamento dos jogadores, do elenco como um todo, por estar num palco tão grande, por participar de uma Copa do Mundo, todos eles demonstrando uma felicidade muito grande e um prazer por fazer parte desse torneio. E a festa que eles fizeram quando marcaram um gol, e mesmo depois de tomar a goleada, confraternizando com os torcedores, tudo isso foi muito bonito e é algo que traz, que carrega o espírito bonito de uma Copa do Mundo, como você já enfatizou, Xará. E agora fica a nossa expectativa. Depois desse primeiro desafio da Alemanha contra um rival alguns degraus abaixo, vamos ver como a Alemanha se porta diante de
Costa do Marfim e de Equador, adversários que vão testar muito mais essa equipe comandada pelo Julian Nagelsmann. Nesse duelo contra Curaçao, a gente já pôde fazer algumas avaliações sobre quem deu um bom primeiro passo nessa Copa do Mundo, quem não deu um bom primeiro passo nessa Copa do Mundo, mas acho que conclusões mais reais, mais concretas, elas vão poder ser tiradas a partir dos próximos compromissos, quando a Alemanha será de fato mais testada lá nos Estados Unidos. No próximo sábado, a Alemanha enfrenta a equipe da Costa do Marfim e fecha sua participação na fase de grupos contra o Equador. Estou ansioso também, Xará, para ver como vai ser o desempenho nas próximas partidas e estaremos aqui no Chucrute FC para seguir acompanhando a caminhada da equipe do Julian Nagelsmann em busca do seu 5º título mundial. Acho que nós já repassamos aqui os principais assuntos desse duelo que aconteceu em Houston, esse duelo de estreia na Copa do Mundo. E agradeço a você, Xará, pela participação nessa edição do Chucrute FC. Deixo o espaço aberto para você também dar suas palavras finais e trazer seu destaque final também desse episódio. Bom, eu acho que o destaque final é que a Alemanha ultrapassou o Brasil e é a seleção do mundo com o maior número de gols em Copas do Mundo, né? Se eu não me engano, é 239 ou 240, né? Porque até quando eu tinha acompanhado o tweet do Léo Bertozzi, que foi onde eu encontrei essa informação, eram 239, mas acho que com um 7º gol chega a 240. Enfim, mas de todo caso, já ultrapassou o Brasil, né? Mais uma vez aí a gente tomando fumo da Alemanha, o que justifica... E logo com esse placar, né? Exatamente, né? E o que justifica, por exemplo, a festa que aconteceu aqui na minha rua quando o Curaçao chegou a empatar o jogo. Mas enfim, é isso, sabe? Eu acho que eu tô torcendo. E a gente acaba entrando até numa grande falácia, né? E aí eu falo de mim pessoalmente, que eu falo, não, Copa do Mundo, a Alemanha, não. Pô, eu fiquei loucura torcendo assim porque a Alemanha fizesse um grande jogo, ganhasse o jogo, loucura. E eu não, vou torcer só pro Brasil, só pro Brasil. Irmão, quando começa a parada, esquece. Então, na próxima semana estaremos aqui falando um pouco contra a Costa do Marfim, na semana seguinte também contra o Equador. E é isso, né, gente? Curtir esse momento, ele só acontece a cada 4 anos. E você que gosta da seleção alemã e tem interesse de saber mais, continue aqui acompanhando a gente, que a gente vai sempre falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Die Mannschaft nesse Mundial. É isso. Exatamente, o recado tá dado, mais do que dado. Muito obrigado, Xará, por abrilhantar mais uma vez o episódio do Chucrute FC com suas análises, com seus comentários. Agradeço a você pela participação e agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Siga com a gente ao longo dessa Copa do Mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima.